Olá, pessoal, nós estamos aqui em mais um podcast. Dessa vez eu posso dizer até a honra de estar com o Eduardo Feldberg. Ele é conhecido nas redes sociais como o Primo Pobre. Dispensa apresentações. Eu tenho certeza que você muito provavelmente já assistiu, no mínimo, algum vídeo dele, foi edificado pelo seu conteúdo e ele também é cristão. A gente vai estar falando aqui sobre finanças pessoais, sobre mudança de mentalidade, sobre investimento, sobre prosperidade. Então, vou chamar de Primo Pobre, vou chamar de Eduardo, como é que É Duda, é o O Duda. Duda, então, prazer tê-lo Valeu, aqui, parceiro. né? Prazer é meu. Manda aí uma mensagem inicial para o pessoal, porque aqui a gente vai direto para o assunto, tá? A gente está no sem meio... lenga-lenga, né? Exatamente, a gente está no meio de uma consulta missionária para o sertão, e ele veio lá de Osasco, não é? Direto aqui para Petrolina para participar do evento. E quando eu descobri que ele estava com a gente no evento, eu disse, ele não pode deixar de participar de um podcast. A gente improvisou um espaço aqui para essa conversa rápida, então já quero começar também agradecendo. Imagina, Tua disponibilidade para estar no evento, Hum. para estar também nessa gravação e fica à vontade. Boa, pessoal. Então, como o pastor falou, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Primo Pobre. Né? Ele é o maior canal de educação financeira voltado para pobres do mundo. Né? Então, a gente tem tido um trabalho bem bacana aí, ensinando sobre mudança de mentalidade, educação financeira, finanças pessoais, organização financeira, como eliminar as dívidas, como começar a investir e multiplicar o dinheiro, né? Então, são vários conteúdos, principalmente voltados para o público mais de baixa renda, e eu posso dizer que dá sim e que tem jeito, né? Porque tem gente que acha, nascer pobre, vou morrer pobre, não tem jeito, né? A vida é isso aí, né? Cara, primeira coisa é você entender que tem como sair desse cenário, né? E eu recebo depoimentos todos os dias, muitos depoimentos, gente falando, Duda, consegui quitar todas as minhas dívidas, Duda, já estou investindo, Duda, estou fazendo uma renda extra, comecei a investir, já juntei 5 mil, dá para fazer. Vai ser fácil? Não, mas é possível? É, né? E aí eu posto vídeos ali toda semana, tanto no meu canal quanto no Instagram, falando sobre esse conteúdo, né? Muito bom. Eu vou começar mais ou menos com duas perguntas dentro de uma, né? A primeira é de onde é que veio essa ideia do Primo Pobre, né? E quando você fala o maior canal de educação financeira para pobres, como é que você definiria, no conceito do Duda, o que é o pobre e o que é o rico? Vamos começar por aí. Beleza. O meu canal, ele começou de forma totalmente aleatória. Eu nunca imaginei que eu falaria de educação financeira, porque a minha formação é como músico, né? Mas, em 2020, eu postei um vídeo no meu canalzinho ali, que tinha 30 inscritos, né? Eu gosto muito de ensinar qualquer coisa, como arrumar um microfone, como trocar uma lâmpada. Aí eu postei um vídeo ensinando como quitar um financiamento imobiliário de 30 anos em 3. E em um mês, de 30 seguidores, meu canal passou para 230 mil seguidores. Uau. Porque esse vídeo viralizou de uma forma absurda. Hoje ele está aí com 10 milhões de views, né? E aí, quando o canal começou a crescer, eu comecei a postar outros vídeos relacionados à finança. E em algum momento, os próprios seguidores do meu canal começaram a me chamar de Primo Pobre numa comparação ou numa referência ao Primo Rico, que é um outro canal que já tinha muito mais tempo que eu no YouTube, né? Só que como eu sou de Osasco, eu gravava com celular, camisa tudo amassada, tal, o pessoal começou a falar, o Primo Pobre aí, né? Tem o Primo Rico do Alphaville e você é o Primo Pobre de Osasco. Então, surgiu esse nome como uma sugestão dos próprios seguidores, não fui eu que pensou nisso aí, né? E aí, como eu nunca tinha sido rico, eu vou falar aqui o que eu considero como pobre, né? Vou até me contradizer um pouco aqui. Mas eu nunca tinha sido rico no sentido de ganhar 10 mil, 15 mil. Não, eu era um assalariado, trabalhei por 19 anos como CLT, levava marmita todo dia, ia de trem para o trabalho. Então eu tinha uma vida simples, mas eu tinha uma vida boa. Apesar de ganhar 3 mil reais e já ser casado, ter um financiamento imobiliário, ter despesa, supermercado, tudo, eu sempre tive uma vida muito boa, porque eu sempre fui muito bom para fazer renda extra. E aí, quando surgiu o meu canal, eu comecei a falar o que deu certo para mim, de forma que eu era uma pessoa financeiramente, vai com relação ao meu salário, o pobre. Hoje, a imensa maioria dos brasileiros ganha menos de 3 mil reais. Então, eu considero numa massa assim como o pobre, né?
Só que eu comecei a ensinar o que eu fazia para ter uma vida de qualidade, mesmo estando nesse grupo, né? E aí comecei a fazer vídeo, sempre voltado para esse nicho. E aí, por que o maior canal de educação financeira para pobre do Brasil? Tem várias formas de a gente definir a pobreza, né? Então a gente vai ter as classificações, a classe A, B, C, D e E, né? Tem a extrema pobreza, a pobreza, tem a questão do salário, mas como eu gosto de definir o pobre? Três características, pastor. Uma pessoa toda endividada. 2, uma pessoa que não tem R$1 no banco, ou em conta, investimento, não tem R$1 investido. E 3, uma pessoa que trabalha o mês inteiro só para pagar conta e boleto. Isso para mim é o pobre. Independente de se essa pessoa ganha 3, 5, 10 ou 15 mil por mês. E tem pessoas de todas essas faixas salariais que estão toda endividada, não tem R$1 no banco e trabalha o mês inteiro só para pagar boleto. Então, apesar de eu ser uma pessoa pobre, antes de ter meu canal, no sentido de ter um salário baixo, eu não era pobre segundo essas 3 coisas, porque eu não tinha dívida nenhuma, eu tinha dinheiro investido na poupança, que era o que eu conhecia até então, né? E eu trabalhava o mês inteiro para poder curtir com a minha esposa. Então, a gente ajudava pessoas, a gente ajudava missionário, a gente comia numa churrascaria, a gente viajava todo ano. Então, e é isso que eu tento resolver no meu canal. Não é chegar e falar assim, segue meu canal que você vai ficar milionário. Não. Pode ser que sim, mas não é a minha meta. A minha meta é fazer você deixar de ser um endividado, começar a investir, ter pelo menos R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 investido e parar com essa vida miserável de você trabalhar que nem uma jamanta. Aí chega no 6º dia útil, você já não tem mais nada, porque tudo foi para fatura do cartão de crédito, né? E isso dá para resolver muito mais rápido do que ser um milionário. Só que as pessoas ficam nessa mentalidade, eu quero bater 1 milhão, eu quero bater 1 milhão. Tá todo lascado, nome sujo, não tem R$1. Que 1 milhão, filho? Quita suas dívidas primeiro. Verdade. Né? Não... A vida é um processo. Só que as pessoas, às vezes, elas fazem besteira após de besteira. E tem gente que tá na pobreza, não é porque fez besteira. É porque perdeu tudo na pandemia, porque teve falecimento na família, porque tá desempregado. Só que muito dos brasileiros estão numa situação ruim porque faz besteira pra caramba. E aí a gente começa a trazer conteúdos de educação financeira para a pessoa perceber, caramba, não é que eu estou errando nisso mesmo e não estava reparando? Né? E a gente vai mudando a vida das pessoas com esse tipo de dica bem prática, né? Excelente. Então, eu vou deixar essa frase que você falou por último, dica bem prática, como uma deixa mesmo para a próxima pergunta, porque dos vídeos que eu assisto, daquilo que eu acompanho, eu vejo que você tem mesmo uma perspectiva bem prática e... Dentro disso, quais são os erros mais comuns, né? Para o pessoal desse público-alvo, né? Que você definiu como pobre, dentro desses 3 critérios, quais são os erros mais comuns que você percebe nesse público e como é que a gente pode evitar esses erros? Tá. Você sabe que eu falo muito sobre as chamadas crenças limitantes. Crença limitante é tudo aquilo que é uma mentira que de tanto falarem se torna uma verdade aqui dentro. Sim. Então, exemplo de crença limitante. O pobre não sai da pobreza. Vai lá no meu canal, vê os comentários. Sim. Você sabe que essa crença é tão forte, mas tão forte, que eu fiz questão de fazer o seguinte. No meu Instagram, o primeiro post que tem lá é um vídeo que eu fiz assim. Eu gravei um videozinho, né, que eu recebo muito esse tipo de mensagem, pastor. Isso aí é uma mentira, não tem como o pobre sair da pobreza. Não tem como eu mudar de vida. Aí eu fiz um vídeo, falei assim no celular, né? Você aí, que é seguidor do canal, eu vou pedir uma coisa. Por favor, deixa aqui o seu comentário falando se você está mudando de vida ou não e o que você está fazendo para mudar de vida. Porque eu quero que o seu comentário aumente a fé, a esperança, a expectativa de quem acha que não tem como mudar de vida. Sim. Pastor, tá lá. São milhares de Excelente. comentários. Duda, minha vida mudou em 6 meses. Duda, eu fiz isso. Duda, depois que eu cortei o cartão de crédito, saí e zerei todas as minhas dívidas, estou tendo uma vida muito melhor. Então, primeira coisa é achar que o pobre não tem como sair da pobreza, e tem milhares de depoimentos lá nesse post e em outros também que eu faço. Segundo, são, sabe, pensamentos assim do tipo, a vida é uma só.
Isso eu bato de frente com esse tipo de frase, sabe? Eu não vou me preparar porque a vida é uma só e eu mereço. Aí fica pobre a vida inteira. Ou então frase do tipo, eu vou curtir hoje porque eu posso morrer amanhã. Aí ele nunca separa uma parte do salário dele para mudar e acaba não morrendo amanhã e sendo pobre até os 98 anos, né? Sim. Então, tem muita coisa na cabeça. Mas eu acho que quer ver outro, outra crença limitante que faz com que muito pobre faça besteira? O barato sai caro. Mentira. Não é verdade isso. O vagabundo sai caro. A porcaria sai caro. Eu conheço pobre que ganha, tipo assim, 2 mil por mês e paga R$300 numa calça jeans que fala, o barato sai caro, vou comprar uma calça de 300. Caramba, minhas calças custam 80 conto e duram mais de 5, 6 anos. Né? Então, você vê que são muitas ideias erradas. Mesmo as roupas hoje das grifes mais caras, elas também não são mais feitas para durar tanto. É feita na mesma confecção que a outra. Eu tenho uma moça da minha igreja que ela faz ela tem uma confecção, né? Ela faz blusa e tal. Aí eu falei, irmã, tem diferentes materiais? Ela falou, tem. Tem blusa de moletom que é muito melhor do que outras. Mas deixa eu te dar um exemplo, Duda. Ela me chamou. Ela falou, tá vendo essa blusa aqui, ó? Essa blusa aqui, o cara vende por R$80. Tá vendo essa outra aqui? O cara vende por 480. É exatamente a mesma blusa, eu só coloco a etiqueta da marca dele. Entende? Então tem muita coisa. E eu não vou falar que tudo que é barato é bom. Só que eu também não posso falar que tudo que é caro vale a pena e é bom, né? A gente ter um bom custo-benefício. Mas o que mais eu percebo que lasca as pessoas é a falta de educação financeira. Nós não temos educação financeira. Deixa eu interromper um pouquinho dentro do primeiro erro, o primeiro problema que você falou, da questão da crença limitante, né? O primo pobre é cristão, né? E eu sei que no meio cristão existe em alguns segmentos ainda aquela ideia de que pobreza por si é uma virtude, né? As pessoas confundem pobreza com humildade. Alguns eles acham que ser rico é pecado. Claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso aí ninguém está questionando, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Pobreza é virtude, né? Para você ser humilde, você tem que ser pobre. O cristão, ele não pode enriquecer. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Exato. Esse é o tipo de crença limitante que está dentro das igrejas, né? Eu estava dando exemplos aqui de crenças em geral. Esse é um ótimo exemplo que o senhor deu. Então, o dinheiro corrompe, né? O dinheiro é sujo. Caramba, por quê? Né? Eu posso ser sujo, o dinheiro é o dinheiro. O dinheiro não tem valor nenhum, é um nó de papel. Exatamente. Agora, o que eu faço com ele, que pode ser problemático. Então, a Bíblia, ela não fala absolutamente nada sobre a gente ter que ser pobre e nem sobre a gente ter que ser milionário. A Bíblia fala que a gente tem que ter um coração não sendo da vontade de Deus ali, a gente tem que viver. E aí, se a gente for pegar, na Bíblia, a gente tem ótimos exemplos de pessoas extremamente ricas e incríveis e extremamente pobres e incríveis. Primeiro ponto que eu gosto de trazer quando eu estou em ambiente cristão assim é: a tua vida financeira não define em nada a tua espiritualidade. Porque Jó era o cara mais rico do mundo e era o cara mais top e que mais agradava a Deus. João Batista talvez era o cara mais perrapado de Jerusalém, sei lá, Judéia, ali de onde que ele estava. E recebeu para mim o elogio, que foi o elogio mais incrível, melhor do que Davi era o homem segundo o coração de Deus, tá? Mas Jesus chegou e falou, tá vendo João Batista? Era uma figura de linguagem, tá? Mas até hoje não nasceu de uma mulher um homem mais top que ele. Verdade. E ele ainda fala, vocês foram ver o quê? Vocês estavam procurando o quê? Um cara rico que se veste com roupa da Calvin Klein? Não. Ele aí, ó, voz que clama no deserto, ó, João Batista. E era o cara mais humilhado. Né? Pra quem assistiu The Chosen, né? Até dá pra ver a cara dele lá que colocaram, né? Sim. Então, se a gente vai lá no Hebreus 11, nos Heróis da Fé, a gente vai ter homens incríveis e ricos e vai falar, muitos desses homens aqui não tinham onde morar, não tinha nada, né? Então, o importante é a gente pensar, por que eu quero ser rico? Por que eu quero ser rico? E eu quero que a pessoa queira. Sabe por quê? Porque quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente vai poder transbordar. Né? Que é o líder que transborda, né? Eu estava lendo ali. Esse é um dos lemas para mim. Por que eu acho que a gente tem que querer ser rico? Com base bíblica. 3 coisas. Primeiro, qualidade de vida para mim e para minha família. Não é para impressionar vizinho.
Sim. Não é para impressionar e pagar de playboyzão na igreja, no culto, com a roupa de marca. Tô pouco me lixando. Né? Inclusive, a Bíblia fala que isso é coisa da carne, ostentação dos bens. Né? Qualidade de vida para mim e para minha família. Porque a Bíblia fala, é bom, é um dom de Deus poder desfrutar com o fruto do nosso trabalho. Né? Então, você e a tua família, você merece comer num restaurante legal. Você merece ter uma casa bacana. Você merece dar um presente legal pro teu filho. E não há pecado nisso. Sim. Outra coisa, por que eu tenho que querer ser rico? Independência financeira. Não depender de dinheiro dos outros para viver. Eu dependo de Deus. Mas ficar dependendo, me dá R$ 200 aí para pagar minha conta, não é plano de Deus. Pode acontecer em situações específicas da nossa vida, a gente passar um momento assim. Mas o objetivo é que nós não dependamos, né? O próprio apóstolo Paulo fala, são os pais que têm que entesourar para os filhos. Só que a gente vai ver, hoje em dia tem um monte de gente mais velha, que inclusive não os culpo, porque há 10, 20, 30 anos a gente não tinha o acesso que nós temos hoje. Hoje, com todo o acesso à educação financeira que tem, se eu chegar na minha velhice dependendo de dinheiro do meu filho, aí eu não fui muito inteligente. Né? Então, a gente tem que ter o nosso sustento. Por exemplo, Provérbios fala, o sábio tem sempre comida e dinheiro armazenado, mas o tolo devora e gasta tudo que ganha. Então a gente tem que ter para não depender dos outros. E o terceiro é a gente poder exercer a generosidade, que não é função de rico, é função de gente, é função de filho, né? Mas quanto mais Deus me der, mais eu vou poder transbordar. Então uma frase que eu odeio ouvir de crente é, eu só quero ter o suficiente para pagar meus boletos. Não, nada. Vai ser egoísta lá adiante, filho, né? Você tem que querer ter dinheiro para pagar seus boletos e poder ajudar, sustentar missionário, ajudar na igreja, né? Fazer obra. Você estava comentando aí da baita oferta que vocês receberam de uma pessoa que nem crente era, que Deus usou. E o crente não quer participar disso? Não, eu só quero pagar meus boletos. Eu tenho orado cada vez mais, porque assim, quanto mais Deus me abençoa, mais eu aumento as ofertas que eu dou, o percentual, sabe? E tem sido incrível, porque quanto mais Deus... Você vê, né? Tem um versículo que fala assim, acho que é Provérbios ou Eclesiastes, não me lembro. Eu já vi gente que é generosa e quanto mais ela dá, mais ela enriquece. E eu já vi gente que fica retendo mais do que é justo e vai cair na pobreza e empobrece. Né? Então é sobre isso, sabe? Verdade. Não tem essa mentalidade, você cristão, de... Eu acho que são dois erros aqui. Primeiro é achar que o crente tem que fazer voto de pobreza. Não tem na Bíblia isso, em lugar nenhum. E também o erro de achar que quem não é pobre é amaldiçoado e a gente tem que ser rico. Não, João Batista, Jesus não era rico, ele era amaldiçoado, né? Então a gente ter o coração diante de Deus e deixar que ele faça o que ele quer da nossa vida, né? Sim. Riqueza, eu digo que tem mais a ver com princípios do que somente caráter. Temos pessoas ricas que são extremamente mau caráter, né? Pessoas pobres que têm um bom caráter. Agora, eu costumo chamar a prosperidade ou definir prosperidade como não ter a sua jornada impedida pela falta. Até quando o João fala para o amado Gaio naquela carta, né, ele diz, acima de tudo desejo que sejas próspero. A palavra que ele usa ali é literalmente, algumas bíblias até traduzem assim, que tenhas uma boa jornada. Então a minha jornada não é a sua jornada. Prosperidade não pode ser comparativa. Verdade. Né? É eu ter o que é necessário para cumprir o meu propósito. E aí, se eu tenho o que é necessário para cumprir o meu propósito, que envolve transbordar, abençoar outras vidas, eu sou próspero, independente de quanto tem exatamente na conta, né? Muito bom. Agora, vamos voltar para essa questão mais prática mesmo, né? Você falou aí de 3 pilares, a definição do Duda de pobreza, né? Esse primeiro pilar aí da dívida, né? O que é que você diria para alguém que está assistindo esse vídeo e diz, esse aí sou eu, esses 3 pilares que ele falou sou eu, né? Tô endividado. Qual é a estratégia básica, o conselho prático, básico que você daria para essa pessoa sair das dívidas o mais rápido possível? Então vamos lá. Primeiro, 2 coisas. Você tem que quitar essas dívidas. E segunda, você tem que parar de fazer dívida. Como que a gente faz? Eu costumo dizer, né, que Deus faz milagre. O que a gente pode fazer é ganhar mais e gastar menos. É isso. Então, você já reparou, você já fez uma planilha de organização financeira para ver se você está gastando de forma inteligente? Tem gente que sim. A maioria que me segue reparou que não. Então,
dependendo do lugar onde a gente está, a vida vai ser mais difícil. A média salarial é mais baixa. Dependendo de onde eu sou de São Paulo, né? Ali a galera não ganha mais do que em muitos outros estados do Brasil. Mas gasta errado. Então você vai ter que ver como é que você está gastando e quanto você está ganhando. Inclusive no meu canal tem uma planilha de graça para você ver isso. Para você entender. O que vai resolver essa situação da dívida é eu ganhar mais por meio de uma renda extra. Ou eu cortar algumas coisas que eu estou gastando demais, como plataforma streaming, rolezinho toda hora, pedido de comida iFood toda hora, para que sobre mais dinheiro. Porque assim, a tua prioridade é quitar as dívidas. Eu falo muito sobre investimento. Você tem que investir. Aí a pessoa pergunta, Duda, é mais importante investir ou quitar a dívida? Quitar a dívida? Sem dúvida. Porque o que você se prejudica por não quitar suas dívidas, os juros das dívidas, é muito maior do que a rentabilidade do investimento. Vamos pegar cartão de crédito. Um investimento legal hoje rende 10% ao ano. Os juros do cartão de crédito, até pouco tempo atrás, é que agora mudou algumas coisas, era o pior do mundo. Era o juro mais alto do mundo, 400% ao ano. Né? Então, quitar suas dívidas. Aí, como que você resolve isso? Se você não conseguir diminuir o teu nível, e isso é algo que muita gente não quer, não, eu não quero. Eu quero mudar de vida sem ter que mudar meu estilo de vida. Não vai, então abraça, viu? Senta e espera aí, Acabou né? o vídeo pra você aqui. Valeu, até a próxima. Né? Então, não tem como você ter uma mudança de vida se você não está disposto a mudar seu estilo de vida. Agora, Duda, eu já tenho uma vida super simples e já gasto super pouco. Tem que fazer mais uma fonte de renda extra. Lá no vídeo que eu postei em dezembro do ano passado, como sair da pobreza em um ano, a primeira coisa que eu falei é, você tem que ter alguma outra fonte de renda, alguma outra coisa para você fazer. Aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar e pagar suas contas aqui, seu custo de vida. Com o dinheiro da renda extra, você vai focar em quitar suas dívidas. Vai ter que quitar todas e vai ter que fazer isso. Com prioridade. Por quê? Porque a Bíblia fala, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Sim. Não está escrito lá, não deva nada a ninguém, exceto a Casas Bahia. Não, é ninguém, né? Não deva nada a ninguém, a não ser aquele teu tio lá que você pegou. Não, é ninguém. E carnezinho gostoso, aquele né? Carnezinho, que falaram uma vez. Não, tá tudo bem, né? As pessoas normalizaram ter dívida. Tem gente que tem dívida porque passou por um perrengue. Mas tem gente que tem dívida porque virou o novo normal. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez... Olha, eu gosto de ter dívida porque eu me incentivo a trabalhar mais. Olha a mentalidade. A mentalidade correta é não ter dívida e você viajar, você curtir, você ser generoso. Aí você vai ter mais prazer ainda em trabalhar. Verdade. Porque você vai saber que no 5º dia útil você vai poder curtir, desfrutar, né? E aí o maior problema com relação à dívida, pastor, hoje, de cada 100 endividados no Brasil, 88,5% é por causa do cartão de crédito. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o cartão de crédito, principalmente a questão do parcelamento. Cartão de crédito te faz gerar dívida? Não necessariamente. Se você paga à vista, não é uma dívida. Agora, por uma questão de lógica, isso não é a opinião do Duda, é uma questão de lógica. Tudo que você parcela se torna uma dívida. Porque dívida é tudo aquilo que você comprou e ainda não pagou tudo. Então pode ser uma xícara, pode ser um celular ou um microfone. Parcelou, virou uma dívida até você quitar. E aí eu falei, né? 2 coisas. Primeiro, você tem que quitar as dívidas. E segundo, você tem que parar de fazer dívida nova. De que adianta a tua mão esquerda tá trabalhando, tá fazendo renda extra, tá fazendo um monte de coisa. Eu vou quitar a dívida, vou quitar essas dívidas. E a outra mão tá parcelando tudo que você compra. Você sabe aquele negócio do cara que vai jogando... Corrida do hamster. A corrida dos ratos. Você vai ficar correndo, não vai sair do lugar. Né? Então, cuidado com o cartão de crédito. Outra pesquisa que eu fiz no canal é... Pessoal, qual é a maior das dicas que eu dou? Qual é a que está te ajudando mais a sair da pobreza? A maioria esmagadora, Duda, tirar o cartão de crédito da minha vida por um tempo. Eu não estou falando para sempre. Eu uso cartão de crédito. Só que é você ter educação financeira, você respeitar o momento. Se você não tem controle, é melhor tirar. Exato, né? Eu gosto de usar aquele versículo, né? Se a tua mão esquerda te faz escandalizar, está te lascando, corta a mão, né? Corta o cartão. É melhor que cortar a mão e ficar maneta, né? Corta o cartão de crédito, né? Dica boa. Mas esse é... O cartão é o maior inimigo para as pessoas que ainda não têm educação financeira, são impulsivas, compulsivas e ficam gastando o tempo todo. Ele vai te lascar e você nunca vai sair do buraco enquanto você não resolver isso daí.
Sim, então em resumo, né, também evitar essa armadilha do consumismo, né, especialmente nesse tempo de redes sociais. Muito. A gente conversa aqui sobre, sei lá, churrasco, e aí eu abro o Instagram, já tem aparece lá aparecendo uma picanha churrasqueira. Wagyu, né? R$1.000. Isso aí. Agora, uma outra pergunta prática, né, porque a gente conversa com algumas pessoas, até mesmo na dinâmica pastoral, aconselhando, né? A gente não é consultor financeiro, mas pastor acaba sendo consultor financeiro em alguns aconselhamentos, né? E até ministrando também sobre isso. Quando a gente fala em investimento, né? Algumas pessoas dizem, pastor, mas é fácil falar de investimento, né? Se você ganha X, se você ganha Y, mas com pouco dinheiro, né? Para o pobre, na sua definição lá, é possível investir? E por onde é que você recomendaria, de uma forma prática, começar a investir? Investimento, quer ver outra crença limitante? Investimento é coisa de rico. Não. Investimento é coisa de quem quer ficar rico. Investimento é o quê? Para começar, a gente tem uma diferença entre juntar e investir. Quando eu junto, imagina que eu tenho aqui R$10, botei aqui embaixo do colchão. Botei mais 10, no mês seguinte mais 10, mais 10. No final do ano eu vou ter 120 conto. Ele não se multiplicou, ele só se acumulou. 10 mais 10 é 20, mais 10 é 30. Investimento é um lugar, e isso, por mais que seja óbvio, eu aprendi uma coisa, pastor. Não considere óbvio aquilo que para mim é óbvio. Porque para a maioria da população não sabe disso, né? Investimento é um lugar que você vai colocando o seu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Então, por exemplo, se você botar hoje R$1.000 em algum investimento, no final do ano você vai ter 1.100. Caramba, de onde que surgiu esses R$100 aqui se eu botei só 1.000? O investimento multiplica o teu dinheiro, só de estar lá. Então, tem uma grande diferença entre deixar dinheiro num cofrinho ou embaixo do colchão e você botar que seja na poupança, que é o investimento mais fraco, mas já é algo, né? Então, hoje em dia, você pode investir em um monte de tipo de investimento a partir de R$1. Tem muito lugar que você pode investir a partir de R$1. E o importante é a pessoa entender que nunca ela vai enriquecer se ela não começar a juntar e investir uma parte do que ela ganha. Não tem como. Nossa, surgiu R$2.000. Não é que surgiu. É que mês após mês você foi botando ali cinquentinha. Depois, olha, não é que funciona. Você vai começando a se empolgar. E quando você começa a investir, você começa a perder o prazer de gastar com mediocridades. Você começa a perder o prazer de gastar com futilidade. Esse dia eu fiz um vídeo falando, o título é assim: A mágica dos R$5.000. Como a tua vida muda quando você junta 5.000. Aí lá eu explico, pessoal. Eu gosto disso porque todo mundo fala sobre chegar no primeiro milhão, nos primeiros 100 mil, né? E aí, eu sempre trago para a realidade do o meu fato de público. você ter uma reserva, isso já muda um pouquinho na psicologia, sua mentalidade mesmo. Totalmente. O seu medo de perder o emprego amanhã. Sim, né? é a saúde mental. Isso. Então, por que eu falei de 5.000? Primeiro, quando você juntar 5.000, você vai ter paz. Caramba, pela primeira vez, se o chuveiro queimar, eu não vou estar lascado, porque eu tenho dinheiro para pagar, né? Então, ele te dá, porque o dinheiro não é só sobre ter dinheiro. Eu tenho dinheiro. Não, é a saúde emocional que te traz o ter dinheiro. Inclusive, eu vou falar hoje aqui sobre isso com os missionários. Eu tenho recebido muito depoimento de missionário, que missionário, às vezes, vai para o lugar, depois volta com uma mão na frente e outra atrás. Missionários falando, Duda, graças aos seus vídeos eu montei uma reserva de emergência, a minha cabeça está começando a pensar em coisas legais que eu não pensava, porque antes eu só tinha, minha cabeça girava em torno do medo de acontecer algum perrengue e eu não ter dinheiro. Né? Então, saúde emocional. Segundo, o prazer de você ter dinheiro. A maioria dos brasileiros nunca teve R$5.000 de saldo positivo. Quando você tem, te dá uma alegria. Terceira coisa, quando você junta 5.000, você começa a valorizar mais o seu dinheiro, porque você sabe o trabalho que te deu juntar aquela grana. Quando você junta 5.000, você não vai ser tonto de vou comprar um celular aqui e ficar zerado. Não. Primeiro, porque você descobriu o prazer de ter dinheiro. Segundo, porque você viu a paz que ele te dá. Terceiro, porque você sabe o trampo que você teve para juntar aquele dinheiro. Você não gasta com qualquer besteira. É que nem antigamente. Hoje a gente faz tudo via Pix. Antigamente, quando você tinha uma nota de 50, você não gastava nem ferrando.
O quê? A partir do momento que eu gastar alguma coisa com esses 50, o dinheiro vai embora. Então, tem gente que fica com uma nota de 50 para não gastar mesmo. Você valoriza mais o dinheiro que está ali. Quarto ponto, você começa a ver que, caramba, se você tiver 5 mil investido, olha, pingou R$50 de renda passiva. Estou começando a ganhar dinheiro por ter dinheiro. Aí você entende? A tua cabeça muda. O dinheiro está deixando de ser o patrão e agora é meu funcionário. Vai me mandando dinheiro aí, que agora o ciclo virou aqui, né? E vários outros aspectos. Então, você começa. Só que você nunca vai ter 5 mil se você desistir porque, eu só invisto 50. É 50. Eu juntei 100 mil da minha adolescência até quando eu me casei, que foi com 33 anos, né? Uhum. No começo eu investia R$10 por mês. Aí passou um ano, 20, passou um pouco, 30. Ganhei 13º, botava lá. Ganhei bônus, botava. Quando você vai ver, já tem uma grana que já está pingando ali R$1.000 por mês para você, né? Então, o investimento é para quem quer ficar rico. E você não pode... Tem até acho que é Ageu, não lembro. Quando estava reconstruindo o templo lá, né, ele fala, não despreze os pequenos começos, ou os começos insignificantes. Isso vale para finança. Não despreze, é só 30. É 30 que Deus está te dando? Bota lá, você vai investir. Isso aí. Daqui a pouco você vai estar investindo 300, 500 e a tua vida vai estar outra, né? Muito bom. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, né, dentro dessa forma prática que você aborda, como é que a gente traz a família para essa jornada de organização financeira, de crescimento, né? Especialmente para quem já é casado, mas não exclusivamente. A gente sabe que a vida financeira não é uma questão apenas individual. A gente falou muito aqui da mentalidade, do planejamento individual, mas às vezes a esposa está numa vibe diferente, o marido está numa vibe Normalmente diferente. tá, viu? Né? Os filhos, enfim. Como é que você poderia dar algumas dicas práticas para que isso fosse realmente um propósito, um foco coletivo? Primeiro que dá muita treta finanças, dá. Até 2022, eu estava vendo lá uma pesquisa lá que o IBGE fez, até 2022, 53% dos divórcios eram por problema financeiro. E não é só problema financeiro do tipo pobreza e falta de dinheiro. Às vezes é briga porque o marido só quer saber de comprar uma roda Aro 20 pro carro. Sim. A mulher só quer saber de comprar uma bolsa cara. É a diferença que os casais têm em o que é prioridade para fazer com o meu dinheiro. Isso dá muito problema. Quer ver outro problema que dá também com o casal? É um conceito chamado infidelidade financeira. É quando você sabe que o seu cônjuge, seja o marido ou a esposa, só faz besteira com dinheiro e você começa a esconder dele coisas que você está ganhando ou que você está comprando. Isso chama infidelidade financeira. E dá muito problema porque você pensa, se o meu marido está mentindo sobre o que ele ganha, quem garante que ele não está mentindo sobre aquela mulher lá do trabalho dele? E a minha mulher está escondendo isso, quem garante que ela não mente sobre outras coisas? Começa a gerar uma desconfiança. Então, tem muito problema relacionado a finanças e a gente precisa aprender. Quer ver? Tem um livro muito legal, é um livro do Gustavo Cerbasi, chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Excelente. É muito bom. Só que aí eu te pergunto, você... Sabe o que é interessante? É bom você ter falado de casais, porque assim, tem muita briga e muito mal-estar no casamento que é por causa da finança, só que o casal não tá percebendo. Nossa, bem, você só tá me dando patada. Nossa, mulher, você parece que tá irritadinha, tudo agora você estoura. O problema da conta bancária gera estresse e irritabilidade. E isso se vê muitas vezes no relacionamento do casal, que não era para estar assim, mas porque está sempre no prejuízo lá, né? Começa a ficar mais agoniado. Então, é importante estudar. É importante o casal definir algumas coisas. Então, por exemplo, a Bíblia fala como a mulher tem que gastar o dinheiro? Não. A Bíblia fala como o homem tem que gastar dinheiro? Não. Mas a Bíblia fala que você tem que ter reserva de emergência. Sim. Vocês têm? Não. Meu marido não quer ter. Então, teu marido que é uma mula de Balaão. Por quê? Porque é pra ter. A Bíblia fala que é pra ter, caramba. Verdade. Mas minha esposa aqui falou que não precisa. Então ela que é uma jamanta. Porque a Bíblia tá falando que tem que ter, né? Meu marido nunca quer juntar um dinheirinho pra gente ter uma conta lá e ele gasta tudo que ganha. Então ele que é uma mula. Por quê? Porque a Bíblia fala que o sábio junta dinheiro e tem patrimônio. O tolo, né? Eu uso o termo burro, né?
Mas a Bíblia usa tolo, né? A diferença é essa. Eu falo assim, o burro gasta tudo que ganha. A Bíblia fala, o tolo gasta tudo que ganha, né? Então tá errado. Então a gente tem que olhar pela Bíblia. A Bíblia fala que a gente tem que investir. Provérbios 13:11. Aquele que junta aos poucos certamente enriquecerá. Se a tua esposa não quer investir, ela tá errada. Entende? Traz pra Bíblia a responsa. Tipo assim, porque uma coisa é eu ficar falando, bem, você tem que fazer isso. Mas quem falou? A Bíblia, tá aqui, ó. Marido, você tem que fazer isso. Mas quem falou? A Bíblia. Tá aqui, olha José. Ele mudou a história dele, do povo do Egito inteiro, porque ele fez uma reserva de emergência. Porque ele sabia que ia ter 7 anos de vaca gorda e 7 de vaca magra. Cadê a nossa? Entende? Então, pensando num casal cristão, traz a responsabilidade para a Bíblia. Porque prazeres e gostos para gastar, cada um vai ter um. Eu amo comprar violão. Minha esposa já... Pra que outro violão? Mano, eu amo violão. Entende? Só que a minha esposa gosta de gastar com outras coisas. Hoje eu quero fazer uma massagem. Frescura, mano. Gastar fazer massagem, frescura do caramba. E por que violão é certo e massagem não, né? Uhum. Então, quando a gente traz pra Bíblia o que a Bíblia quer, fazendo o que a Bíblia faz, depois você vai reservar um dinheiro. Porque se você faz tudo certinho, trabalha, não gasta com besteira, sua vida vai mudar. E a partir do momento que ela mudar, você vai poder reservar. Amor, vamos fazer o seguinte, R$300 por mês pra você fazer o que você quiser, e 300 para eu fazer. E não me interessa. Vai que você que não me presta conta. E a mulher também. Marido, faz, não tô nem aí. Aí a vida vai melhorando. Foi o que eu comecei lá atrás. Lá atrás, como eu tenho um custo de vida muito baixo, mesmo tendo um salário menor, tava ali, 300 conto para minha esposa, 300 para mim. Depois subiu para 500. Hoje tem mais de 1.000 para cada um fazer. E eu não gasto. Porque eu não gosto de ficar gastando. Então eu pego meus 1.000 e dou, faço oferta, sabe? Mas... vai chegar uma hora que a tua vida financeira vai estar tão organizada que vocês vão poder separar uma parte para os objetivos pessoais de cada um. E aí um não se mete no outro, porque aí, ó, cada um faz o que quer e seja feliz, né? Excelente. A gente poderia fazer muitas outras perguntas aqui, mas como eu falei no começo desse vídeo, né? A gente vai estar tendo uma outra palestra aqui, mas eu queria encerrar com um tema, né? Eu sei que, como a gente falou no começo, você também é cristão. E o que eu percebo com relação a dízimos, com relação a ofertas, é que, por um lado, às vezes a gente tem gente que diz, olha, eu não dizimo porque eu sou pobre, né? Porque eu não tenho, porque não sobra. Pastor, no final do mês não sobrou, então eu não vou dizimar, né? Por outro lado, a gente tem gente no outro polo que começa a entrar nessa vibe de investimento, de enriquecimento, que é algo legal, não tem nada de antibíblico. Mas aí começa a olhar para o dízimo ou para a oferta como isso aqui poderia render na aplicação tal. E aí ganância, já começa, né, a fazer o erro da ganância, né? Amor ao dinheiro é uma coisa que o pobre ou o rico pode ter. Né? Não tem a ver com quanto você tem na sua conta. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre dízimo, sobre oferta, especialmente para essas pessoas que têm essa perspectiva bíblica saudável de investir, de crescer financeiramente, mas sem perder essa essência de que o propósito não é só uma acumulação de patrimônio pessoal, mas você tem algo maior para fazer nessa terra também. Sim, não, com certeza. Eu gosto muito de uma definição, tem várias definições de prosperidade, né? Inclusive a que o senhor deu foi muito boa. Tem uma que eu gosto pra caramba, que eu ouvi do meu amigo Matheus Ortega. Ele tem um livro chamado Economia do Reino, que é um livro que eu indico para todo cristão. 4 formas diferentes de você usar o dinheiro para fazer o reino girar. Não que Deus precise, mas ele conta com isso, né? Ele fala uma frase que é assim: prosperidade é ser bem-sucedido em trazer benefício aos outros. Muito bom. Você é próspero quando você tem sucesso em ajudar pessoas. Isso é incrível, né? Então, primeira coisa que eu falo, sabe? Eu já dou na lata mesmo. Cara, se nem 10% do teu salário você quer dar pra igreja, cara, você vai falar que tua vida é de Deus? Entende? Não, minha vida é tua, minha vida é tua. Que é mó barraco. Não, isso aí tá no Antigo Testamento, tá no Novo. Caramba, então não dá, criatura. Vai ser muquirana, né? Cara, confia no teu dinheiro. Confia lá, vai lá, faz do teu jeito, né? Cara, eu vou falar. Sempre que nós somos fiéis no dízimo e nas ofertas, Deus vai fazer. É o princípio dele. E não é uma troca, é prazer. Caramba. Hoje eu tenho o prazer de dar muito mais que 10%, né? Minha meta é chegar a 90%, igual o cara da Colgate lá, né? Sim. Mas, cara, nunca deixei de dar.
Nunca deixei de dar. E mesmo quando passei em perrengue, já passamos por dificuldade. Teve época que eu e a minha família lá, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, a gente morou num cômodo só todo mundo, porque perdemos tudo numa enchente lá. E nunca deixamos de ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. Então, é uma questão, sabe, de tipo assim, o próprio Jó, né? Tem Jó era o cara mais rico do mundo, né? O Oriente, para mim, representava o globo terrestre inteiro, né? E ele fala: a minha confiança nunca esteve no meu dinheiro. Sabe? Então, assim, seja fiel nisso. E aí eu vou falar também uma coisa, né, pastor? Aqui eu também não vou só colocar esse lado. Eu vou colocar: a tua igreja usa o dinheiro com sabedoria? Porque também não dá para tapar o sol com a peneira. Eu sei que tem igreja que é cheia de pilantra. Na época de Jesus já tinha, né? Então eu te pergunto, o que você está fazendo numa igreja que só usa o dinheiro de forma idiota? Né? Por exemplo, vocês aqui investem pra caramba em missões. É isso, é sobre isso. Né? Estão fazendo um evento aqui missionário. Eu amo. A minha igreja, por exemplo. Lá a gente dá cesta básica, a gente faz evangelismo toda semana, a gente vai levar comida no albergue. Eu sempre digo, né, dentro desse assunto, quando a gente está falando aqui sobre ofertas, levantando alguma oferta para alguma coisa, sempre tem aquele que pergunta, ou pelo menos lá dentro fica pensando: pastor, e se eu não confio nessa igreja? Eu deveria dizimar aqui, deveria ofertar? E eu digo: olha, se você não confia na igreja, você não só não deveria dizimar, como nem deveria estar nessa igreja, exato, né? Exato. Agora, vai para uma igreja que você confia e para de dar desculpa para ser avarento. Então, não confio. O pessoal usa isso aí como muleta para não ter que dar, Exatamente, né? exatamente. Então, é muito bom. Não acho que é barganha. Não gosto desse tipo de igreja que fala: quem trouxer o dízimo, Deus vai dar 30 vezes mais. Não, Deus não tem obrigação nenhuma. Ele só tem obrigação com ele mesmo, porque ele é justo e fiel. Né? Então, se ele fala, né, pra gente fazer, ele vai abençoar, ele vai, mas não porque eu mereço ou porque eu tô dando. Deus vai abençoar o que não tá dando também. Só que eu vou querer, como é que Deus vai confiar? Eu falo muito sobre generosidade. Como é que Deus vai confiar numa pessoa a ponto de dar 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, se nem para dar o dízimo tá querendo dar? Entende? Eu costumo fazer esse exemplo, né? Eu falo: se você fosse Deus, vamos fazer uma heresia aqui, né? Se você fosse Deus, olhando para a tua vida e para o quão generoso você é, se você fosse Deus, você botaria 1 milhão na tua mão? Por quê? Né? Porque assim, Deus não morreu por blusa e por tênis, Deus morreu por pessoas. Se a gente for ver lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Aí em 1 João 3,16, você ama. Tá? E como é que você ama? Se você tá vendo a pessoa passando frio, passando fome, tá gente indo pro inferno, porque não tem missões, não tem dinheiro para fazer missões, para enviar missionário, e não faz nada. Né? Então, assim, é uma questão de generosidade. Eu sou dizimista, eu dou mais do que os 10% como oferta para sustentar missionário, e eu posso dizer, quanto mais eu dou, sem querer nada em troca, mais Deus confia do tipo: Duda, você sempre foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, porque eu sei que você eu posso contar. Mas com você que está aí, Deus pode contar? Lembra da oferta da viúva pobre? Nunca foi sobre a quantidade. Sim. Foi sobre a viúva pobre, deu a oferta mais merreca. Talvez estava todo mundo tirando um barraco. Deu uma velha lá, ó. Deu uma merreca. Ela não dá nem para pagar nada dessa porcaria aí. Deixa eu falar: não, filho. Não tem nada a ver com isso, não. Aquela lá, ela deu do pouco que ela tinha. Os outros deram do que estava faltando, né? Então, seja generoso e entenda que dar o dízimo... Cara, primeiro, se você frequenta uma igreja, você tem que dar o dízimo. Se você não frequenta uma igreja, teu cristianismo está com algum defeito, porque tem que estar, né? Não ser como alguns aí que não vão mais na igreja falar em Hebreus, né? Então, se você frequenta uma igreja, tem custo, tem aluguel, tem equipamento, tem aparelhagem, tem microfone para esse conteúdo chegar para vocês, tem o salário do pastor que é super digno, né? Tem projeto missionário. Aí você quer chegar aqui, ter o ar-condicionado, a cadeira gostosa, não quer fazer nada, né? Então, até tirando um pouco lá do espiritual, é uma questão de lógica. Critica, né, o dízimo, mas quer desfrutar do resultado do que você critica, né? Aí com essa cabecinha aí, você acha que Deus vai te fazer prosperar? Né? Então eu seguiria mais ou menos nessa linha. Maravilha. Obrigado, viu, Duda? Valeu, a pastor, gente vai prazer. descer, né? Como eu falei, estamos no meio de um congresso aqui, ele cedeu esse espaço de uma forma tão graciosa. E você, eu sei que é clichê, a gente fala isso em todo vídeo, mas precisa curtir, precisa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com certeza vai ajudar alguém. E comenta também o que mais te marcou aqui. Se você tem alguma dúvida, coloca, a gente vai tentar interagir com você. Duda, alguma consideração final para a gente encerrar esse vídeo? Né, é bom alguma demais. recomendação do teu material? Todo mundo já deve conhecer o Primo Pobre aqui, mas fica à vontade. No YouTube eu tô como Primo Pobre.
No Instagram e no TikTok, eu tô com o meu nome, Eduardo Feldberg. Cuidado com golpista, eu só tenho esse perfil. Qualquer outro chamado Primo Pobre é falso, tá? Tem o meu livro, Deixe de Ser Pobre, né, que é um livro de educação financeira voltado para o pessoal mais de baixa renda. E tem o meu programa de entrevista, chama Pobre Show. Toda segunda-feira, às 8, a gente entrevista gente lá, Thiago Nigo, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, um monte de gente interessante. Vou entrevistar o Luiz Saião agora, teólogo, já foi o Rodrigo Silva, gente de outras áreas também, né? E vai ser um prazer ter você inscrito lá. Mas agradeço muito o convite aí, parabéns pelo trabalho. É isso, mais uma vez, obrigado, gente. Até o próximo vídeo.